Aí, galera do Pode Ser, já pedimos para você lascar o dedo no like, compartilhar, deixar seu comentário e vamos contribuir para o canal crescer, tá bom? Será verdade que no ano que vem, 2023, caso o Bolsonaro seja eleito, já tem um plano de Paulo Guedes e Bolsonaro para baixar, para retirar ainda mais o reajuste do salário mínimo? Será? Vamos ver aqui no vídeo. Bem, os noticiários já estão aí anunciando de forma bombástica a informação que vazou. Paulo Guedes não esperava isso, mas vazou de que o salário mínimo pode não ter reajuste o ano que vem, né? Mas antes, falar um pouco do salário mínimo. Vamos lá. O artigo 37, inciso 10 da Constituição, e também a CLT e outras constituições passadas, antes da de 88, que é a atual, sempre garantiram, e se garante até hoje, que o salário mínimo seja o valor pago ao trabalhador suficiente para manter todas as necessidades básicas do trabalhador. Dito isso, vamos lembrar uma coisa interessante, não é? Que não é fake news, que os dados econômicos estão aí para comprovar. Que nos governos do PT, o salário mínimo chegou a ter até 74% de reajuste de 2003, primeiro mandato de Lula, até o ano do golpe, né? Quando tiraram Dilma através de um golpe. De lá para cá, os 4 anos do Bolsonaro, aliás, 2 de Temer e 4 de Bolsonaro, o salário mínimo só reduziu. O salário mínimo, o seu ganho real não existiu. O salário mínimo não teve reajuste, ganho real, esses 4 anos, principalmente do Bolsonaro, né? E o que acontece? Outro detalhe importante também, né? Nos governos do PT, especialmente no do Lula, o salário mínimo era reajustado acima da inflação. Só que agora vazou, né, que Paulo Guedes e Bolsonaro têm um plano de não haver o reajuste do salário mínimo. Para haver isso, tem que alterar a Constituição. Para alterar, através de uma PEC. Então vazou que essa PEC está sendo produzida, está quase pronta, e que o Paulo Guedes quer pressa para aprovar essa PEC, hein? É a PEC da miséria, a PEC da fome, pior que o teto de gastos, de Michel Temer, pior que a reforma trabalhista, também de Michel Temer, pior que a reforma da Previdência de Bolsonaro. Então, esse governo está muito mais do que provado, não tem interesse em melhorar a vida do trabalhador, em melhorar a vida do pobre, em combater a pobreza, a fome. Com o Bolsonaro, o Brasil voltou para o mapa da fome, o Brasil cresce quase nada. Nos governos do PT, o Brasil chegou a crescer 4% ao ano, especialmente no governo Lula, certo? Chegamos a ser a sexta economia do mundo, ultrapassamos o Reino Unido, e nós deixamos uma reserva de 370 bilhões de reais, coisa que nunca antes na história do Brasil havia ocorrido, não é? Nunca tivemos uma economia tão grande de recurso aqui no Brasil. Muito bem, então Paulo Guedes e Bolsonaro querem piorar a vida do trabalhador e deixá-lo ainda mais sofredor, tornar a vida do trabalhador mais difícil ainda. Para ele, para Paulo Guedes e Bolsonaro, a miséria ainda é pouco. Voltar para o mapa da fome ainda é pouco. Crescer 1% ou menos por ano ainda é pouco. Tá? Ou seja, o desastre, o retrocesso de Paulo Guedes e Bolsonaro, para eles ainda é pouco. Eles têm que piorar. Na cabeça deles, quanto pior, melhor. Né? Então vazou e os noticiários estão aí anunciando e isso é urgente, isso é uma coisa gravíssima, isso é uma bomba na campanha do Bolsonaro. Essa bomba vai acabar com a campanha do Bolsonaro. Ou, no mínimo, prejudicar muito, não é? Então, gente, vamos compartilhar e não deixar isso cair no esquecimento, hein? Porque está na campanha e as pessoas têm que saber, o eleitor tem que saber quais são os planos do Bolsonaro e do Paulo Guedes, que é piorar a vida do trabalhador. E como é que eles querem fazer isso? Estão criando uma PEC para desindexar, quer dizer, não reajustar mais o salário mínimo pela inflação.
e isso vai reduzir o poder de compra do salário mínimo, vai reduzir o reajuste do salário mínimo e, portanto, vai prejudicar ainda mais a vida do trabalhador, né? E a Constituição é muito clara, isso está na Constituição, na lei maior do país, que o reajuste salarial do salário mínimo deve ser pela inflação ou mais, pela inflação ou acima da inflação. Quando o país cresce bastante, cresce o suficiente, cresce bem, dá para reajustar acima da inflação. Assim como nos governos do PT, Lula especialmente, crescíamos a 4% ao ano, e, portanto, dava para aumentar o salário mínimo, né, e dar ganho real para o trabalhador no reajuste do salário mínimo acima da inflação. Então, galera, vamos sentar o dedo no like, compartilhar e vamos viralizar isso. Vamos viralizar, todo mundo está falando disso e temos que falar disso porque o Bolsonaro não pode ser reeleito. O Paulo Guedes não pode concretizar esse plano maléfico, um plano miserável contra o trabalhador, contra o pobre, contra o professor, contra todos os trabalhadores. Porque quanto menor o reajuste, isso vai impactar para todos os trabalhadores. Não é só para o trabalhador e outras áreas fora da educação. Como eu sou professor, estou aqui chamando a sua atenção, professor. Ó, o Bolsonaro quer tirar o reajuste do salário mínimo e isso pode impactar para todos os trabalhadores. Portanto, galera, o plano maléfico de Bolsonaro é não dar reajuste em 2023, se conseguir se reeleger e se conseguir aprovar essa PEC miserável, a PEC da miséria do Paulo Guedes, que é para desindexar e não aumentar o salário mínimo mais pelo valor pela inflação. Então, galera, compartilha. Tamo junto, até a próxima. E fora Bolsonaro e Lula presidente. É nóis.